Você não é pobre por falta de dinheiro, mas por causa disso. A maioria das pessoas vive acreditando que o problema financeiro delas é a renda, que se ganhassem um pouco, mais menos apenas um pouco, tudo se resolveria. A vida se organizaria, as contas ficariam leves, os hábitos finalmente se encaixariam e a sensação de sufocamento desapareceria. Mas isso é uma ilusão confortável. É uma das mentiras mais bem distribuídas entre aqueles que lutam com dinheiro. Porque a verdade é muito mais profunda, muito mais incômoda e, ao mesmo tempo, muito mais libertadora. Você não é pobre por falta de dinheiro, mas por causa da forma como sua mente foi condicionada a lidar com o dinheiro. E enquanto esse condicionamento continuar invisível, nenhum aumento de renda será capaz de te tirar da mesma vida que, no fundo, você sabe que não merece mais viver. Existe algo silencioso operando dentro de você. Algo que começou muito antes de você ganhar seu primeiro salário. Algo que se formou nas palavras que você ouviu quando era criança, nos medos que viu seus pais carregarem, nas brigas que testemunhou, nas comparações que fizeram com você, nas sensações emocionais que associaram a palavra dinheiro. E o impacto disso é tão profundo que hoje, mesmo tendo mais consciência, mais conhecimento e mais oportunidades do que seus pais tiveram, você ainda sente as mesmas limitações que eles sentiram. Não porque você deseja isso, mas porque seu cérebro aprendeu a sobreviver dentro de um padrão emocional específico. Ele aprendeu a se sentir confortável na escassez menos e desconfortável na prosperidade. É por isso que muita gente ganha mais e continua pobre. Por isso que pessoas com bons salários vivem endividadas. Por isso que quem recebe um bônus perde rapidamente. Por isso que vidas inteiras se repetem, mesmo com condições diferentes. Ninguém muda a realidade financeira enquanto continua funcionando com a mesma mente financeira. Porque o problema nunca foi o dinheiro que entra. O problema sempre foi o que sua mente faz menos ou deixa de fazer menos com aquilo que recebe. Você já percebeu que mesmo quando entra mais dinheiro, as decisões continuam praticamente as mesmas? Os impulsos, os hábitos, os medos, a insegurança, a sensação de que não vai dar. Tudo isso acompanha você, independente do valor que cai na conta. Isso acontece porque o dinheiro não muda a sua identidade. Seu cérebro não se adapta automaticamente à nova realidade. Ele não trabalha com fatos, trabalha com padrões. E se o padrão é escassez, tudo será interpretado por esse filtro, até mesmo a abundância. É por isso que tanta gente sente culpa ao gastar, medo ao guardar, ansiedade ao investir e desconforto ao ver o próprio dinheiro crescer. Parece loucura, mas o cérebro interpreta a prosperidade como ameaça menos, porque ela representa mudança. E mudança significa sair do território emocional conhecido. Você não é pobre por falta de dinheiro. Você é pobre porque seu cérebro foi treinado para sobreviver, não para prosperar. Ele foi programado para evitar riscos, buscar recompensas rápidas, economizar energia mental e manter você exatamente onde está. Essa é a verdade que quase ninguém quer enfrentar. Não é a vida que te prende, é o seu padrão. Não são as circunstâncias que definem sua realidade. São suas reações automáticas a essas circunstâncias. E você só reage assim porque existe uma história secreta, repetida tantas vezes dentro de você, que já se tornou verdade emocional. Talvez você tenha aprendido que dinheiro some rápido, que dinheiro não dá para ninguém, que quem arrisca perde, que rico é desonesto, que dinheiro traz problema. Talvez você tenha visto pessoas que tinham dinheiro sofrerem e seu cérebro conectou riqueza à dor. Talvez você tenha crescido ouvindo que sua família não nasceu para isso, e isso moldou o teto invisível do que você acredita merecer. Talvez você tenha internalizado
que boas oportunidades não são para você, que ganhar bem é raro, que pensar grande é perigoso. Essas crenças não são pensamentos, são programações. Estão instaladas no fundo da sua mente, moldando o que você acha possível, o que você acha que merece e o que você acha que consegue. São como lentes invisíveis que distorcem a forma como você enxerga o mundo. E enquanto essas crenças permanecerem lá, elas continuarão te tornando pobre menos, mesmo quando houver dinheiro suficiente para você construir uma vida melhor. E aqui está o ponto provocativo. Você pode até ganhar mais, mas continuará perdendo dinheiro emocionalmente. Porque não adianta receber mais se você continua sendo a mesma pessoa emocionalmente. O comportamento se adapta à identidade e não à renda. Por isso, quando a renda sobe, muitas vezes o gasto sobe junto, não por necessidade, mas porque o cérebro tenta restaurar o padrão conhecido. A pessoa volta ao nível financeiro que corresponde ao nível de identidade dela. É como um termostato interno. Não importa quanto a temperatura lá fora aumente, ele sempre vai ajustar para voltar aos números configurados. O mesmo acontece com sua vida financeira. Sem reprogramação mental, você sempre voltará ao mesmo ponto emocional. E esse ponto determina quem prospera e quem apenas sobrevive. Você não é pobre porque ganha pouco. Você é pobre porque aprendeu a sentir dinheiro com medo, com culpa, com ansiedade. Porque aprendeu que ter dinheiro é perigoso. Porque aprendeu que gastar alivia emoções. Isso cria dependência emocional. Porque aprendeu que o futuro é incerto demais para confiar no longo prazo. Porque aprendeu que o presente precisa ser aliviado, nem que isso custe sua liberdade futura. Porque aprendeu que investir é arriscado, mas continuar como está é seguro. Porque aprendeu que estabilidade é mais importante que expansão. E essa programação age no piloto automático. É ela que faz você gastar para sentir prazer. É ela que faz você trabalhar muito e não evoluir. É ela que faz você adiar decisões importantes. É ela que mantém você no mesmo ciclo emocional. É ela que impede você de construir riqueza. Você não está preso por falta de dinheiro. Está preso por falta de consciência. A prosperidade exige entrar em uma zona emocional que seu cérebro não conhece ainda. Exige abrir mão do conforto imediato em troca de um propósito maior. Exige abandonar a identidade antiga e assumir uma nova versão de si mesmo. Uma que não teme o crescimento, que não foge da responsabilidade e que não se sabota quando a vida melhora. Exige coragem para confrontar as narrativas internas que você carrega há décadas. Narrativas que talvez nem sejam suas, mas que continuam guiando sua vida. A verdade é que existem pessoas que ganham pouco e enriquecem. E existem pessoas que ganham muito e continuam pobres. Isso só é possível porque prosperidade é menos sobre o valor que entra e mais sobre o valor da mente que recebe. E sua mente só se torna próspera quando você começa a romper a programação que te mantém no padrão antigo. Romper essa programação é provocar seu próprio cérebro. É obrigá-lo a sair da zona emocional da escassez. É mostrar para ele repetidamente que você não morre quando muda, que você não sofre quando cresce, que você não perde quando se arrisca de forma inteligente, que você não abandona ninguém quando prospera, que você não se torna alguém ruim quando tem dinheiro, que você não deixa de ser você ao melhorar de vida. Você não é pobre por falta de dinheiro. Você é pobre porque não foi ensinado a interpretar o dinheiro da forma correta, porque nunca te mostraram que riqueza é um estado mental antes de ser um estado financeiro, porque nunca te ensinaram que prosperidade é um conjunto de percepções internas e não uma conta bancária isolada, porque nunca te disseram que sua mente cria sua realidade, mesmo quando sua realidade contradiz seus desejos. Mas agora você sabe. E saber disso muda tudo, porque você não pode mudar o que não enxerga.
Mas, uma vez que enxerga, não consegue mais viver da mesma forma. A partir desse momento, você carrega uma escolha silenciosa dentro de você: permanecer no padrão que te trouxe até aqui ou iniciar um processo de expansão que pode transformar toda a sua vida. Você pode seguir vivendo como vive, acreditando nas mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos comportamentos e continuando pobre emocionalmente. Ou você pode decidir romper esse ciclo e começar a construir uma nova realidade, onde o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. A prosperidade começa quando você assume responsabilidade pela sua própria mente. Quando para de repetir histórias herdadas e começa a escrever as suas. Quando para de fugir da verdade e começa a encarar seus medos. Quando para de buscar milagres externos e começa a provocar revoluções internas. Você não precisa esperar ganhar mais para começar. Precisa apenas começar a pensar diferente, porque a mente rica aparece muito antes do dinheiro rico. E quando a mente muda, o dinheiro segue. Se você quer enriquecer, comece por aqui. Reescreva sua relação com o dinheiro. Não porque isso é bonito de dizer, mas porque é isso que finalmente vai quebrar o ciclo que te mantém no mesmo lugar. A verdadeira riqueza não é resultado, é consequência. E a consequência só chega depois que a causa muda. Mude a causa menos sua mente, e tudo ao redor será transformado inevitavelmente. No final, a revelação é simples, provocativa e definitiva. Você nunca foi pobre por falta de dinheiro. Foi pobre porque sua mente aprendeu a viver assim. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: você vai continuar sustentando essa versão antiga de si mesmo? Ou finalmente vai se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido?